Feliz Páscoa para todos. Estamos iniciando esse tempo pascal, celebrando a Páscoa do Senhor, depois dos 40 dias da Quaresma e as celebrações do Tríduo Pascal, no dia da Quinta-feira Santa, celebrando ali a instituição da Eucaristia e da Ordem. Depois, a Sexta-feira Santa, na qual celebramos a paixão e morte do Senhor, seguindo os seus passos. E agora, a Vigília Pascal, em que vimos a história da salvação, desde a criação do mundo, depois a libertação do povo do pecado, pela fé de Abraão, de Moisés, que seguiu o povo de Israel, passando pelo Mar Vermelho, as águas do nosso batismo, que na Vigília Pascal, quantos são batizados com a fé em Cristo, esta vida nova em Cristo ressuscitado. Hoje, o Senhor ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado. E nós nos alegramos, como se alegraram os anjos que vieram dar o anúncio. E Maria Madalena pôde ser aquela mulher que esteve ali junto ao túmulo de Jesus e pôde testemunhar os céus que vieram dar testemunho da vida nova, da ressurreição do Senhor. E ela foi até os apóstolos e testemunha de Cristo ressuscitado. É o exemplo da igreja que vai testemunhar o Senhor que venceu a morte. Depois, as figuras de João e de Pedro. João que corre e chega rápido até o túmulo, simboliza aquele que acreditou e que viu nos sinais ali do túmulo o Cristo ressuscitado. E Pedro, aquele que é mais lento para chegar até a fé, mas ele que representa a igreja é aquele que entra no respeito que João tem pela sua figura, e depois ambos serão as testemunhas. Pedro quer ser assim aquele que é lento na fé, mas que chega a compreender o amor do Cristo ressuscitado, que venceu a morte, venceu o pecado. Pedro é aquele também que depois que diz que ama a Cristo, Cristo vai dizer a ele: tu que amas-me, apacenta as ovelhas. A missão do Cristo ressuscitado continua em Pedro, continua nos apóstolos. E nós que cremos acompanhando os passos de Jesus, somos chamados também a olhar para a ressurreição do Senhor como o sinal maior de Deus na nossa história. Ressuscitou, venceu a morte, superou todo o limite humano, o limite do pecado, o limite que nós, humanamente, por mais que a ciência, a técnica queira dar respostas, não consegue. Mas o Senhor, nosso Deus, que veio na carne humana, vencendo o pecado, passando pela morte para vencê-lo, ressuscitou. Está vivo. Aleluia, alegremo-nos nele. Nós que morrendo também ao pecado, morrendo a tudo aquilo que é deste mundo passageiro, podemos testemunhar desde já como batizados, desde o nosso batismo, e também passando pela celebração da Eucaristia, dizer que todo domingo é o dia do Cristo ressuscitado, o dia do Senhor, o dia para testemunharmos a fé, daquela fé que vence a morte, vence o pecado. A alegria contagia a todos nós diante dos males do mundo que nos abatem, que nos colocam entristecidos. Venceu a morte. O próprio Pedro, João, Madalena são as figuras deste primeiro domingo da Páscoa a nos incentivar a testemunhar que o Senhor ressuscitou. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.